Vou começar a repercutir agora o assunto das últimas horas em Florianópolis, o investimento em esgoto e água e algumas críticas feitas pela Prefeitura e pelo prefeito da capital, Topázio Neto, ao trabalho da Casan. Chegou a notificar a companhia. Hoje, a exemplo do que a gente fez nesta quarta-feira aqui no meio-dia, hoje nós estamos recebendo, a quem já agradeço, a presidente da Casan, Roberta dos Anjos, que vem justamente para explicar o que está acontecendo e, de fato, a gente trazer, a visão da companhia para as críticas feitas pelo prefeito Topázio. Inicialmente, presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT. Obrigada, boa tarde a todos. A Casan sempre agradece o espaço, sempre importante esse retorno para a população para saber o que de fato está acontecendo e como a Casan vem trabalhando não só em Florianópolis, mas no estado como um todo. Muito bem. Presidente, ontem eu mesmo entrevistei o prefeito Topázio, hoje eu fui para a ilha e separei alguns pontos importantes que a gente precisa questionar, ouvir, da palavra do prefeito. Mas antes de eu trazer ele, eu gostaria que você explicasse para Florianópolis o contrato, que a Casan tem com a capital. Ele está sendo cumprido na visão da Casan? É bom explicar como é que acontece o saneamento, no Brasil como um todo. O município ele é quem determina, quem escolhe quem vai trabalhar, prestar os serviços de água e esgotamento sanitário no seu município. Então, a Prefeitura assinou com a Casan, em 2012, um contrato com várias metas a serem cumpridas, mas com o passar do tempo, a gente tem percebido que o município tem crescido diferente, Já são 10 anos do contrato quando foi assinado. Então, o plano de saneamento que tem hoje aqui em Florianópolis está bem defasado. A Casan, então, já assinou 4 aditivos de contrato com o município, pedindo para que fosse revisado esse plano de saneamento. O plano de saneamento é lá de 2012 e a gente precisa, de fato, que esse plano seja revisado. A gente solicitou ao município, então, que fosse revisado o plano e a gente não consegue avançar, principalmente no esgotamento sanitário em alguns bairros, justamente porque o plano hoje não está coerente com o que está acontecendo em Florianópolis. No mais puro jornalismo, a gente está aqui colocando os dois lados para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu não quero aqui, por exemplo, estar antecipando responsabilidades do que pode acontecer. Por isso, esse nosso posicionamento. Deixa eu mostrar para a presidente e também para você de casa o que disse o prefeito Topázio com relação ao contrato. Segundo ele, as metas não estão sendo batidas por parte da Casan. Pode rodar a primeira parte. Nós, quando avaliamos o contrato da Casan, e isso foi motivado pelas 14 audiências públicas que eu, pessoalmente, participei aqui no município quando nós fomos discutir o plano diretor. Veja, olha só, em 14 audiências públicas, a maior reclamação que nós tivemos foi da Casan. Basicamente, não fornecimento de água de maneira regular e, principalmente, a questão do tratamento de esgoto. Fomos olhar o nosso contrato de metas com a Casan e aí identificamos naturalmente que nós já deveríamos ter 77% do território coberto com tratamento de esgoto. 58%. 58%. Nós deveríamos ter uma perda máxima de água de 26% na cidade. 43% de perda de água na cidade. E vai por aí afora. Investimentos. A Casan deveria ter investido nos últimos 10 anos perto de R$1 bilhão na cidade. Investiu 340 milhões. Presidente, como a senhora explica? Isso. Realmente, o esgotamento sanitário, hoje a gente está com 66%, mas estamos com obras no Saco Grande, Cacupé, Santo Antônio, Sambaqui, a região do centro, a região ali do Parque São Jorge, a Universidade Federal, o Morro da Lagoa. Tem a questão toda também dos Ingleses, Santinho, tudo isso tem obras que a gente vai passar dos 70%. O que acontece realmente é que a gente não consegue avançar no sul da ilha, porque a gente tem aquela questão que o plano define que a gente faça um emissário submarino e a população não consegue chegar no consenso de como a Casan deve atender. Então, é muito complicado, por isso que eu falo que tem que revisar o plano de saneamento, não sou eu que estou falando, a gente tem uma agência reguladora também que acompanha o nosso contrato. A gente precisa, de forma imediata, que seja aprovado o plano de saneamento revisado para que a Casan possa, então, avançar. A Casan tem hoje, começou uma estação no sul da ilha, uma estação de tratamento, está parada justamente por essa discussão para onde que vai ser lançado o efluente.
Estamos evoluindo agora com uma estação nova em Potecas, que também atende Florianópolis, e tem 3 estações maiores em execução, como eu falei, Saco Grande, a região central, e os ingleses, justamente para poder avançar. Mas realmente a gente precisa de uma definição da Prefeitura em conjunto, né? Hoje está na Câmara de Vereadores a revisão do plano, para que a Casan, então, possa revisar as metas e poder, então, adequar conforme o contrato, né? E o que o município pretende. Muito bem, vamos ver o que o prefeito disse a respeito de um possível rompimento do contrato com a Casan. Nós temos todo um processo legal, a partir do momento que a Casan se manifestar. O marco regulatório do saneamento no Brasil nos dá o direito de discutir o contrato e nós vamos levar essa discussão às últimas consequências. De novo, eu quero o esgotamento sanitário de Florianópolis. Se a Casan tiver condições de nos entregar, muito bom. Se não tiver condições, nós vamos discutir o contrato e ver de que maneira nós vamos trazer mais agentes para esse contrato para que seja entregue. Eventualmente, municipalizar o serviço ou licitar e trazer uma nova concessão do município para que alguém possa nos ajudar a fazer a cobertura em 100% na cidade. Diante disso, a Casan deve mudar algo nesse planejamento com a Prefeitura de Florianópolis? O que a Casan tem feito, a Casan ela participa das reuniões, todas as reuniões que o Conselho de Saneamento ele acaba fazendo, fiscalizando o nosso contrato, a Casan participa. A Casan tem apresentado novas ideias, a Casan já apresentou, inclusive está em estudo ambiental, uma nova proposição para o sul da ilha. Então, eu tive várias conversas, inclusive, com o prefeito, justamente para alinhar o que vai ser feito no sul da ilha, que é o nosso maior caos hoje. A gente já tem uma rede implantada no Campeche, que não pode ser operada justamente porque a gente não tem essa solução final. Então, a prefeitura, ela que decide o que vai ser feito, se quer romper o contrato ou não, isso mesmo antes do marco de saneamento, ela que tem autonomia para escolher quem vai prestar o serviço. Mas a Casan vem realmente executando, conversando, apontando ideias, E a gente precisa, de fato, que a Câmara legitime o plano de saneamento revisado para que a gente possa, então, avançar conforme o município quer. Vamos, então, eu questionei o prefeito, quais são as prioridades exigidas pela Prefeitura de Florianópolis para que esse contrato com a Casan não seja rompido. Ele elencou. A Casan precisa me dizer o que ela precisa para antecipar as metas de cobertura de esgotamento sanitário na cidade. Quais são os projetos que o senhor está priorizando neste momento que a Casan precisa executar? Eu tenho alguns pontos que ela poderia andar mais rapidamente. Estação de tratamento de ingleses e uma solução para o sul da ilha. Eu não posso ver aquela estação de tratamento do Rio Tavares abandonada daquele jeito que está. A Casan vai fazer? Isso, como eu falei, a gente já apresentou o estudo ambiental, a gente já vem conversando, inclusive apresentou para o Conselho de Saneamento qual é a nossa proposta para que não se faça mais o emissário submarino no sul da ilha, que a gente sabe que tem bastante pessoas ali da região que não querem o emissário. Então, a gente já apresentou uma nova proposta. Então, tendo essa licença ambiental e o ok da Prefeitura, a Casan vai avançar sim, a gente já está com esse estudo feito. E a questão dos ingleses, a estação está sendo concluída, a gente só falta agora a construção civil foi toda feita, falta só a parte agora da aquisição dos equipamentos por parte da empreiteira para colocar em operação. Presidente, o prefeito chegou a falar que a Casan já deveria ter investido perto de 1 bi. Girou em torno de 300 milhões esses investimentos, de acordo com o prefeito, ele acabou de falar aqui. Confere e o que a Casan pretende investir em reais, agora para 2023 ou nos próximos anos? A Casan ela investiu mais, esse valor ele é questionado, tanto que a gente apresentou para a agência reguladora, que é quem fiscaliza o contrato. Eu posso depois mandar os números que a gente apresentou para a agência reguladora. A gente, inclusive, tem projetos complementares, a gente faz os tratos, a gente faz fiscalização também. Então, a gente tem várias coisas que, a própria Unidade de Recuperação Ambiental na Beira-Mar Norte, são projetos que não aparecem hoje no nosso investimento ali no contrato, mas que a Casan fez em paralelo, que a gente está elencando e apresentando para a agência reguladora. A Casan, para o ano que vem, a gente já está em obras com outras adutoras, perfuração de poço, a própria obra de hipotecas. Então, a gente já tem vários projetos, a própria questão de concluir o sul da ilha, a estação do sul da ilha, um novo emissário que vai levar para a Bahia Sul. Então, a gente já tem outros projetos, a gente pode depois mandar discriminado quais são os projetos aqui para o SBT, para que a gente possa apresentar à população. Vamos lá, 30 segundos para a gente encerrar aqui as últimas perguntas para a presidente da Casan. Verão, promete ser uma das maiores temporadas. Há risco de falta de água?
Então, no ano passado, a gente já comprovou que aqui em Florianópolis a gente não teve falta de água. A Operação Verão começa em março, né, quando termina o outro verão. A gente já começou lá em março, a gente aumentou em 15% reservação, adução, captação, produção de água, perfuração de poços. Então, não é para faltar água de novo. A Casan está segura que a gente conseguiu, durante o ano, fazer a tarefa para poder garantir um verão seguro. Agora sim, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no SCC Meio Dia, esses esclarecimentos. E a gente espera que o acordo aconteça entre Prefeitura e Casan, porque isso significa melhor atendimento da população. Casan agradece novamente o espaço para poder instruir e ser transparente com a população de Santa Catarina. Muito obrigado. Maristela.